dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos ter uma revisão, certo? Nós já estudamos isso daqui no começo da primeira unidade. O ano passado também a gente já teve, né, uma introdução sobre esse assunto. Então vamos lá. A atividade de hoje será no livro de reforço, páginas 14, 15, 16 e 17, tá certo? Vocês podem abrir o livro na página 14 para acompanhar. Então, primeiro nós vamos rever sílaba, a classificação das sílabas. Vocês lembram que a sílaba é cada parte da palavra, tá certo? Lembra que te ensinou cada vez que a gente abre a boca para falar um pedacinho da palavra, então, essa é a sílaba, tá certo? A sílaba pode ser classificada em 4 partes, né? A classificação das sílabas são em 4, que é a monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Se a gente decorar que elas são em 4, a primeira é monossílaba. A primeira já vai remetendo ao número 1. Por que, tia Gleice, a senhora está dizendo o número 1? Porque, tia colocou até aqui, ó, número 1 significa que tem apenas uma sílaba. Então, vocês estão vendo aqui a palavra, ó, não, ó, não, pé, rei e mão. Então, essas 4 palavrinhas, elas têm apenas uma sílaba, então ela é monossílaba. Se a palavra é a número 2, como que é, Gleice, ó, monossílaba, dissílaba, ela está na segunda posição. 2 significa que tem 2 sílabas, dissílaba, então tem 2 sílabas. Então, tia colocou aqui o exemplo da palavra casa, pato e bola. Ó, casa, 2, pato, 2 e bola, 2. Então, significa que é dissílaba. Por quê? Porque tem 2 sílabas. A terceira posição, a terceira classificação das sílabas é a trissílaba. Olha o número 3. Olha o número 3 aqui de novo. Porque significa que tem 3. 3 o quê? 3 sílabas. Que colocou aqui, ó. Macaco. Quantas vezes abrimos a boca para falar macaco? Vamos contar? Macaco. 3. Panela. Também são 3, ó. Panela. Então, vamos voltar? Vamos lá, ó. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3. Agora a gente chegou no número 4, que é a polissílaba. A polissílaba pode ser 4, e pode ser 5, e pode ser 6. De 4 para cima, de 4 para frente, é polissílaba. Então, aqui tia colocou o exemplo, ó. Televisão. Vamos contar? Ó, televisão. São quantas? 4. Então, é polissílaba. Jabuticaba. Jabuticaba. 5 sílabas. Se fosse outra palavra maior, tia, seria polissílaba? Sim. Vamos dizer aquela palavra, aquela bem grande que a gente gosta de falar. Vamos lá? Ó. Paralelepípedo. São 7. Tia, essa tem 7. Nem é 4, nem é 5. É 7. 7 é polissílaba? É. De 4, 5, 6. Quantas sílabas forem depois do número 4 é polissílaba. Certo? Então, vocês vão fazer essa atividade no livro de reforço, na página 14, tá certo? E na página 15, palavras com a letrinha E e a letrinha I.
que a gente também já estudou no livro de português, tá bom? Então, na página 16, nós vamos relembrar os encontros vocálicos. Vocês lembram? O que são vogais? Quais são as vogais? Quem lembra? A, E, I, O, U. Muito bem, todo mundo tá lembrado, não é verdade? Então, o encontro de vogais são o quê? São quando elas se juntam. Quando elas se juntam na palavra. Lembra? Eu, oi, ui, ai, ou. Todas são encontros vocálicos. Então, os encontros vocálicos também têm a sua classificação. São em 3, que é o ditongo, tritongo e hiato. Ah, tia Gleice, eu já sei, eu lembro. Ditongo é quando tem uma. Não, ditongo são 2, tá certo? Ditongo aqui, ditongo, quando tem 2 vogais na mesma sílaba, tá certo? A mesma palavra. Vamos aprender. Aqui tia colocou a palavra boi. Na palavra boi tem quantas vogais? 2, isso mesmo. O O e o I, não é? Aqui nós temos a palavra caixa. Caixa. Na palavra caixa também tem 2 vogais, ó. A, I, juntinhas, tá certo? Lembrando de ler as palavrinhas, porque isso é muito importante na separação das sílabas e na classificação do encontro, tá certo? Temos também aqui a palavra peixe, que nós temos o E e o I. Temos a palavra não, que nós temos o A e o O. Aqui tem 2, 2, 2 e 2. Então, todas essas palavras que nós acabamos de ler são ditongos. Aqui nós temos o tritongo. Como vocês já perceberam, né? Como em dissílaba, trissílaba, o começo da palavra pode indicar di, 2, tri, 3, ok? Ó, di, 2 vogais, tri, nós vamos ver 3 vogais. Então, nós temos a palavra Paraguai, ó, U, A, I. São 3 vogais. Então, é um tritongo, certo? Iguais. Na palavra iguais, também nós temos 3 vogais juntas na mesma sílaba, certo? Na palavra saguão, também. Ok, ó? Saguão. Na sílaba guão, U, A, O vão ficar juntinhos. Certo, tia? Ditongo é 2 vogais. Tritongo são 3 vogais. E essa palavrinha aí, a última que a senhora colocou, que palavrinha é essa? Hiato. O que é o hiato, tia? São 4 vogais, 5 vogais na mesma sílaba? Não. O hiato, ele é diferente. O hiato, ele representa a vogal com um som mais forte. Aquela vogal que ela vai ficar separada. Não vai ficar junta na mesma sílaba. Então, ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba. Significa que quando a gente fala, as vogais vão ficar junto. Quando a gente separa as sílabas, elas vão ficar junto, tá certo? No tritongo, a mesma coisa. 3 vogais na mesma sílaba. Paraguai. Quando eu falo Paraguai, não se separa o G-U-A-I, tá certo? Eu não vou falar Paraguai, não, tá certo? Então, no hiato, é essa regrinha. Quando a gente separa a sílaba, a tia já separou aqui, ó. E as vogais se separam. Fica uma em uma sílaba e a outra na outra sílaba. Então, aqui nós temos o exemplo da palavra lua. Olha a lua. Se eu separar a palavrinha lua, se eu falar a palavrinha lua,
eu vou perceber que ela tem duas sílabas, ó. Lua. Então, o U separou do A. Então, significa que é um hiato. Aqui também nós temos a palavra saúde. Tia Gleice, eu tô vendo que a senhora circulou e o A e o U ficou juntinho. E aí? Mas aplica-se a regra. Quando a gente separa as sílabas, ela vai ficar sozinha, ó. Fale a palavra saúde. Vamos falar? Ó, saúde. Então, esse U aqui, ele tem o som de uma sílaba. Então, é um hiato, porque ele se separa do A. O U se separa do A. Saúde. A mesma coisa na palavra moeda. Vamos lá? Moeda. Perceberam que o O se separou do E. Porque o E, ele tem um som mais forte. Ele vai ficar sozinho. Tá certo? Então, são 3 sílabas, ó. Moeda. E esse E que ficou sozinho, ele é um hiato. Porque na separação da sílaba, ele vai se separar da letrinha O. O O e o E não vão ficar juntos. Tá certo? Então, vocês vão fazer essa atividade nas páginas 16 e 17, relembrando os encontros vocálicos, no nosso livro de reforço, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, de revisão, desculpa, da sílaba, a classificação das sílabas